Eu quero ouvir um glória a Deus. Dá um glória a Deus comigo. Amém. Aleluia. Vamos ficar de pé, só um minutinho. Você vai sentar ainda um período curto. Eu não vou me alongar tanto. Hoje temos uma noite maravilhosa. Mas eu quero sua atenção concentrada por alguns minutos, tá bem? Então não vou ficar até 1h não, tá quente. Basta esse aqui. Mas se você receber aquilo que eu tenho para compartilhar com você, durante a tarde você vai ficar meditando e isso vai produzir bons resultados na sua vida, amém? Pega aí tua Bíblia ou seu tablet, né? Em tempos modernos agora, temos os tablets. Fala comigo, a palavra de Deus tem chegado ao meu coração e eu tenho me rendido em perfeita obediência. Diga, estou renovando a minha mente e estou aprendendo a obediência de Cristo. Diga, com isso eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olhe para alguém perto de você e diga assim, minha vida está melhorando a cada dia. Aleluia. Você pode sentar? Aleluia. Graças a Deus por tudo quanto temos ouvido, aprendido, recebido. E Deus ainda tem algumas coisas para compartilhar durante esse dia. Sabe, irmãos, eu tenho percebido que essa determinação de nós conquistarmos a nossa mente é mais sério do que o que nós conseguimos imaginar. A Bíblia fala muito intensamente, principalmente nas cartas, o quanto Paulo fala sobre renovação da mente, transformação da mente, termos a nossa mente em perfeita submissão à palavra de Cristo. E lendo algumas escrituras, entendendo aquilo que aconteceu conosco no momento em que nós nascemos de novo, a Bíblia diz que nós somos transportados do império das trevas para o reino da luz. Quem já nasceu de novo aqui, dá um glória a Deus. É maravilha tudo isso. O nosso espírito hoje está conectado a Deus. Mas temos que fazer algo com a nossa mente e temos que fazer algo com o nosso corpo. Essa responsabilidade a nós é devida. Paulo diz, eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão. Noutras partes ele fala também de que eu preciso controlar, dominar, renovar a minha mente pela palavra de Deus, para que eu também exerça um controle, uma autonomia sobre a minha própria mente, sobre a minha alma, sobre os meus pensamentos. E quando ele ensina essas coisas, ele traz um entendimento da seriedade de como é importante nós estarmos iluminados em nossa mente e em nosso coração. A vida cristã, ela vai ser estabelecida realmente pela nossa obediência à vontade de Deus e à palavra de Deus. Quando nascemos de novo, como eu disse agora há pouco, o novo nascimento é algo instantâneo. Mas a renovação da mente vai depender de uma aprendizagem, de um crescimento no conhecimento das coisas de Deus. Eu quero ir já direto ao assunto. Abre comigo em 2 Coríntios, no capítulo 10. Essa carta de Paulo aos Coríntios, tanto 1 Coríntios como 2 Coríntios, eram cartas de correção, de instrução e até mesmo de desabafo de Paulo. Porque ele tinha levantado essas igrejas, tinha levantado líderes, tinha alcançado pessoas. E naquele lugar, naquela cidade, havia um certo confronto para com a liderança de Paulo. E ele fala aqui algo importante, e que nós vamos tomar alguns princípios que servem para a nossa vida hoje. Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 10, verso 1. Eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder.
Eu vou dar uma pausa aqui para a gente considerar o que estava acontecendo. Haviam problemas de que aqueles irmãos lá da cidade de Corinto não estavam honrando Paulo, honrando até mesmo com sustento para a vida daquele homem que tinha dado a sua vida por aquele povo. Não era que Paulo estava exigindo, mas estava havendo uma situação embaraçosa. Agora Paulo está dizendo, vocês estão dizendo que eu estou andando com procedimentos ou com disposição mundana, agindo como o mundo age. Agora pense comigo, irmãos, quando nascemos de novo, fomos transportados do império das trevas para o reino da luz. Na nossa nova vida, agora em Cristo, nós estamos aprendendo a maneira de Deus. Diga comigo, eu tenho que entender os princípios do reino de Deus. Agora, como vem isso? Vem pela unção, pela imposição de mãos? Não. Vem pelo ensino. Vem por nós colocarmos os princípios da palavra de Deus no nosso coração. E Paulo está dizendo, eles estão julgando que nós estamos andando com um proceder mundano. E em resposta a isso, olha o que Paulo diz no verso seguinte. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Você pode repetir isso comigo? Diga comigo, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, eu ainda estou no corpo, mas eu não estou andando segundo a carne, segundo o modelo humano, natural. Eu não estou militando segundo o homem natural. Ou eu não estou andando conforme o mundo anda. Embora estejamos na carne, eu não trabalho, eu não estou avançando na obra de Deus com meios naturais. Ele estava agora reconhecendo que a forma que ele avançava no seu apostolado era de algo que vinha da parte de Deus. E no verso seguinte ele diz, presta atenção, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Sabe, irmãos, Paulo estava dizendo os meios pelo qual nós vamos conquistar as coisas no avanço do reino de Deus ou das coisas de Deus, da obra de Deus, eles vêm do alto. Fala comigo, diga, os meus recursos vêm do alto. O que isso me faz pensar? Que eu não preciso mais de métodos humanos, métodos do homem natural. Eu não preciso mais de meios que a engenhosidade da cabeça do homem natural tem para executar a obra de Deus ou para andar agora na minha nova vida. Diga comigo, o meu recurso é celestial. Na outra parte, Paulo diz que a nossa habilidade vem de Deus. A nossa habilidade, a nossa capacidade vem de Deus. Sabe, irmão, se você está olhando para o natural e não vê meios de avançar, recursos, Deus está dizendo, eu tenho uma capacidade que vem do alto para você. Olha para alguém perto de você e diga assim, Deus quer te ajudar. Diga, as nossas armas não são naturais. Aleluia! E sabe como Paulo considerou? Ele disse, olha, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. É interessante que ele usa aqui o termo milícia. Isso nos remete, nos faz ver a linguagem até mesmo militar. O militar, a milícia, eles fazem campanhas de conquista. E quando falamos de conquista, olhando para a própria Bíblia, nós podemos nos lembrar de Josué. Josué, ele recebeu uma missão de Deus e debaixo do ministério de Moisés. Por que Deus levantou Moisés para tirar o povo do Egito? Para ir para a terra prometida. Só ir para a terra prometida? Não, conquistá-la. Eles tinham que conquistar a terra prometida. Eles tinham que possuir a terra. E ali, no livro de Josué, nós vemos Deus desafiando Josué. Ser forte e corajoso. Porque ele tinha agora um desafio. Ele tinha que avançar em campanhas de guerra. Ele era um capitão de guerra. Ele tinha agora que conquistar aquelas terras. Por quê? Era o propósito de Deus.
Era o desafio que estava da parte de Deus para que ele executasse. Mas não era na força de Josué que ele avançava. Havia um poder sobrenatural que vinha sobre Josué para conquistar. Se você nunca leu o livro de Josué, você vai ver que ele conquistou 33 cidades, uma a uma. Ele foi conquistando. Ele foi trabalhando para conquistar. Agora é curioso que quando chega no Novo Testamento, Paulo está falando agora sobre o avanço da obra de Deus. Ele diz, eu não milito segundo a carne. As minhas armas são poderosas em Deus. Aí você diz, então ele estava numa conquista, você está falando de batalha espiritual? Não. Nós vamos ver que nos versos seguintes, Paulo estava falando sobre conquistar as mentes e os pensamentos das pessoas. Porque, irmãos, a nossa mente é um campo de batalha. A nossa mente, quando chegamos em Cristo Jesus, no nosso novo nascimento, o espírito foi recriado, mas a mente, ela estava cheia de conceitos, de métodos, de maneiras, de formas de andar com proceder humano. E Paulo estava dizendo, eu não tenho mais esse proceder. O meu trabalho agora é ajudar a que os outros aprendam a maneira de Deus. E quando ele fala sobre isso, e eu quero que você veja agora no verso 4, acompanha com detalhes as palavras e os termos, diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Diga comigo, são espirituais. E ele diz, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Fala comigo, fortalezas. O que vem a ser uma fortaleza? Um castelo, uma edificação, algo bem edificado, impenetrável. Olhando para a história de Josué, qual foi o primeiro desafio? Jericó. Foi um desafio conquistar Jericó, mas Deus deu uma estratégia para algo que parecia que nunca poderia ser vencido. Mas foi vencido, Deus deu uma estratégia. Circula aquela cidade, obedece, dá um brado, e quando aquilo foi feito, aquelas muralhas caíram. Só que Paulo está dizendo agora que o problema não são fortalezas naturais, nem é guerra com demônio. O problema agora é derrubar ignorâncias dentro da cabeça das pessoas. Ah, mas eu sou crente, está tudo feito. Que exemplo maravilhoso nós ouvimos hoje de manhã. O pastor Bud falando que ele nasceu de novo. E ele venceu, numa certa medida, o racismo que ele tinha. Mas 10 anos depois, aquela fortaleza ainda estava dentro dele. E Deus lidou com ele de uma forma tão tremenda que ela foi derrubada. Sabe, irmãos, não é porque já temos alguns anos de crente que o trabalho de nós conquistarmos a nossa alma já foi concluído. Porque muitos dos nossos comportamentos, muitas das coisas às quais nós não avançamos, é porque ainda existem coisas na nossa cabeça que a gente tem deixado de lado. Nós não estamos bombardeando com a palavra de Deus, nos acostumamos com a palavra de maneira que parece que não precisamos mais de mudança. Deixa eu te dizer, ainda estamos num processo de renovação da nossa mente. Agora você vai ver no próprio texto. Ele fala de fortalezas, depois ele diz, anulando sofismas. O que vem a ser sofismas? Conclusões que nós temos dentro de nós, que parece que estamos certíssimos, mas estamos erradíssimos, se é que existe essa palavra. Olhe para alguém perto de você e diga assim, há coisas na nossa maneira de pensar que precisam ainda de mudança. Primeiro ele diz, destruir fortalezas. Ah, eu não tenho mais fortaleza. Meu querido, se a gente for fazer um exame, né? Se pudesse botar no raio-x, ainda existem fortalezas dentro de mim, dentro de você.
que pensamos que já estamos prontinhos para ir para o céu. Eu quero te dizer, ainda estamos num processo de mudança mental, de reforma. Eu sei que naturalmente falando, quando se reforma uma casa, é tanto trabalho que as donas de casa ficam com raiva daquilo. Porque dá trabalho, é poeira, remove isso, remove aquilo, e dá trabalho mesmo. Mas sabe de uma coisa? A reforma da nossa mente nós deveríamos ter é prazer. Aquele que começou a boa obra em nós quer completar. Agora é necessário haver em nós uma disposição de nos rendermos. Por que Paulo estava falando isso? Porque naquela situação que ele estava com aqueles irmãos de Corinto, havia uma atitude errada no coração deles. E Paulo está dizendo, gente, as minhas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofismas, e por último ele diz, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Então Paulo estava falando de um trabalho de pregação e de fluir com a verdade de Deus, que ajudava as pessoas a serem libertas nas suas mentes e removerem do engano que impede de obedecer. Porque em algumas áreas obedecemos e outras é um trabalho de lascar para a gente obedecer. É porque nessas áreas que a gente tem dificuldade, nós ainda não conquistamos tudo que deveríamos conquistar na nossa maneira de pensar. Ainda não estamos completamente submissos no que diz respeito à palavra naquela área. É preciso que nós nos deixemos ser lavados pela palavra. E quando essas coisas ainda estão dentro de nós, quais coisas? Fortalezas, sofismas, que são julgamentos, conclusões, conceitos. Eu estou crente, eu estou na igreja, eu sei o louvor todo, eu conheço até os versos da Bíblia. Mas quando chega na hora de obedecer, algo dentro de você arranha e sua carne vence mais do que o seu espírito te leva à obediência. Por quê? A mente ainda está sendo renovada. E olha o que Paulo diz. É curioso o que ele fala. Ele diz, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Sabe que pode chegar um nível de maturidade onde vencemos fortalezas, onde vencemos sofismas e onde vencemos altivez, que você vai se levantar com um espírito de obediência verdadeira. Ou não venha me dizer que ainda existem áreas de teimosia dentro de você, dentro de mim. Tem. E sabe por que elas ainda estão com essa força dentro de nós? Porque existem fortalezas, sofismas e altivez. Sabe o que é altivez? É uma vontade movida por um orgulho forte que se opõe a se submeter a Deus. Aí cantamos, Tu és meu Senhor, na hora de obedecer, negamos com nossas ações. Agora, como se dá esse processo? Irmãos, a exposição à palavra de Deus traz luz e entendimento. Eu aprecio bastante Hebreus 4:12, que diz que a palavra é viva, eficaz, mais cortante que espada de 2 gumes, é apta para dividir juntas e medulas. Depois diz, pensamentos e propósitos do coração, alma e espírito. À medida que nós nos expomos à palavra, a palavra vai entrando no nosso coração, na nossa mente, vai sendo iluminado,
É a mesma operação que Josué fez, entrando na terra prometida e conquistando cidade por cidade, 33. A ponto de remover os referenciais dos cultos idólatras e daquelas nações pagãs. O novo nascimento é maravilhoso, mas o processo de renovarmos a mente dura tempo. Envolve persistência, envolve meditação, envolve o desejo de aprender. Por isso que o Rema está aí disponível para você. Mas não é porque fez 2 anos de Rema que você vai parar o trabalho e a obra de renovar a sua mente. Teve coisas que eu vi no Rema que a revelação veio transbordar e operar na minha vida 2, 3, 4 anos depois. E durante esse tempo eu tive que perseverar. Agora Paulo estava dizendo, as minhas armas não são carnais, são poderosas em Deus. Porque ele entendia que quando ele pregava na unção, a mente das pessoas eram libertas. As fortalezas. Você é uma pessoa maravilhosa, mas quando pisa no seu calo, você vira um dragão. Meu querido, pisaram no calo de Jesus. Imagine ser traído por Judas. Mas ele continuou ali no controle imbatível. Sabe por quê? A mente dele estava cativa ao Pai. Olha como diz a Escritura. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Diga comigo, eu tenho que vigiar o mundo dos meus pensamentos. Irmãos, olha o que ele diz, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Sabe o que isso me faz pensar? Que eu controlo meus pensamentos do mesmo jeito que eu controlo minha mão. Vai para a direita, vai para baixo, vai para cima. Eu levo cativo o meu pensamento à obediência de Cristo. Quando chega aquele momento de pressão, você não reage conforme o proceder humano. Você reage agora conforme o proceder de um cidadão dos céus. Agora, porque olhamos para nós e eu ainda não vejo essa obra toda, não. É porque ainda tem sofismas que precisam ser arrancados da nossa maneira de pensar. O pastor aqui falando sobre vencer o espírito de pobreza. Porque é uma mentalidade, é um sofisma. Imagina crescer a vida toda com aquela excessividade de economia. É certo, a gente entende que não vamos desperdiçar. Mas chega um momento que você fica tão tolhido, que você fica bem pequenininho, enjaulado, igual um rato. E aí vai na área que você imaginar. Eu não consigo andar em amor. Eu não consigo conviver com ninguém. A minha sina é viver sozinho. Porque ninguém faz o que eu quero e o que eu gosto. E quem diz que todo mundo tem que se submeter a você? Meu querido, precisamos aprender a viver na arte do convívio. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Levando cativo. Você vai controlar. Igual aquelas pessoas usam uma coleira e dominam o pitbull com aquela coleira. Vamos. Você vai por aqui. Você não vai deixar os seus pensamentos te dominarem. É você quem domina os seus pensamentos.
Agora imagine uma grande fortaleza, por exemplo, Jericó. Quando áreas da nossa mente não estão renovadas, presta bem atenção, a qual Paulo chamou de fortalezas, sabe que ali pode ser um lugar de habitação de princípios malignos, porque a mente não está renovada, e às vezes queremos avançar em coisas na vida e fica tudo travado. Por quê? A mente ainda não foi renovada. Sabe o que isso me lembra? Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Existe uma forma de que o conhecimento de Deus vem entrando em mim e eu vou sendo liberto. Não haverão mais fortalezas, não haverão mais sofismas, não haverá mais altivez, mas nós vamos ser semelhantes a Ele com uma disposição de obedecer como Jesus obedeceu. Sabe, tem pessoas entre nós que têm sérias dificuldades em áreas específicas. Sabe o que é que você tem que fazer? Estudar a palavra nessa área. Não fugir e abandonar a você mesmo nessa área. Nós temos a palavra, nós temos bons livros. E eu quero te incentivar, meu querido. Compra livros, lê livros. Nós temos bons livros aí que vão te ajudar, vão te aconselhar. Ah, eu queria um pastor aqui. Irmão, se você tem um livro, às vezes, um conselho que está naquele livro vai te ajudar e vai ajudar até o pastor, no sentido de que você vai ficar mais fácil para resolver as suas próprias coisas. Ele vai apenas complementar com instruções. E aí o que ele conclui? Veja comigo no verso 5. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Sabe por que nós estamos numa grande sala de aula, renovando a mente, perseverando, estudando? É para que as fortalezas, os sofismas e a altivez sejam removidos das nossas mentes. E nós nos levantamos como pessoas que obedecem a Cristo e que sabem se submeter. Sabe por quê? Lá em Pedro, lá em Tiago, a palavra nos diz que é quando nós nos submetemos a Deus que vamos ter poder de resistir o diabo. Diga comigo, é quando eu me submeto a Deus, é que eu tenho poder de resistir o diabo. Você me pergunta, como é que eu me submeto a Deus? Me enchendo da palavra. Não deixando que fortalezas fiquem mais na minha mente. Não deixando mais que enganos fiquem na minha forma de pensar. Vencendo todo orgulho, toda altivez contra o conhecimento de Cristo dentro de mim. Sabe, irmãos, aquilo que você passa mais tempo é o que vai te influenciar. Se você foi um grande estudioso na Bíblia, mas nos últimos 2 anos você só vê filme, só assiste jornal, só vê novela, só fica com coisas fúteis, deixa eu te dizer, daqui a pouco você vai se tornar fútil também. Porque a nossa mente precisa estar encharcada da palavra de Deus. Senão a gente vai perder a noção do que é certo e o que é errado. Começamos a deixar o proceder mundano influenciar a nossa mente. Sabe algo sério que eu tenho percebido? Em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 4, diz que Satanás, ele trabalha para cegar o entendimento dos incrédulos. O diabo quer influenciar a nossa mente, porque se ele influencia a nossa mente, continuamos aprisionados.
Mas em contrapartida, o Espírito Santo está num grande trabalho para revelar a palavra de Deus e o conhecimento de Deus dentro de nós, para que sejamos libertos e nos levantemos como um povo que obedece a Deus desimpedidamente. Sabe, esses dias que você está aqui no acampamento, a partir de amanhã, depois, você vai se tornar mais forte para obedecer a palavra de Deus. Você vai se tornar mais rápido para obedecer às inclinações do Espírito de Deus. Sabe por quê? Durante esses dias, vamos juntar aí umas 15, 20, 30 horas de louvor, de pregação, de unção, de ministrações, de palavra. Fortalezas foram demolidas aqui. Sofismas foram anulados, altivez foi destruída e estamos mais livres para obedecer ao Senhor. A palavra fala dentro de nós e nós seguimos, dominamos nossos pensamentos. Olhe para alguém perto de você e diga assim: não deixe o diabo controlar seus pensamentos. Diga: se ele controlar seus pensamentos, ele vai controlar você. Se ele controlar nossos pensamentos, irmãos, ele vai nos controlar. Agora olha para cá. Nesse texto, Paulo está falando sobre obediência. Porque havia rebelião, havia um coração errado entre aqueles irmãos para com a paternidade de Paulo sobre aquela obra e igreja. Mas pense comigo. Ele está falando sobre obediência, mas o princípio funciona para qualquer outra área. Vimos uma ministração tremenda sobre amor. Às vezes a dificuldade é levar o meu pensamento cativo para andar em amor na maneira bíblica. Eu tenho que controlar meus pensamentos. Ah, mas eu já ando em amor. Então tem uma outra área. Precisamos levar nosso pensamento cativo no que diz respeito à doutrina, à palavra de cura, de que somos redimidos. Nós não estamos mais mendigando a cura é o banquete do Pai para nós. Então eu tenho que levar meu pensamento cativo à palavra de Deus. Ou como o pastor Bud citou aqui, pessoas que têm problemas de entender, de crer a maneira bíblica que nos fala de sermos prósperos em Deus. Está 10 anos na igreja, mas ainda tem uma mentalidade de miséria, de pobreza. Eu não estou falando que você vai ficar deformado, com ostentação, com vaidade humana, como o mundo fala. Eu estou falando em entendermos biblicamente que nós podemos experimentar essa bênção de Deus, de que tudo que pusermos a mão vai prosperar, de que o Senhor é o nosso pastor, nada nos vai faltar. De Filipenses 4,19, Ele supre todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Diga comigo, eu tenho que trazer o meu pensamento cativo à palavra de Deus. Agora sabe o que acontece? Muitos transferem essa responsabilidade de trazer os seus pensamentos cativos ao seu pastor. Irmãos, pastorear é influenciar para que as pessoas girem o seu olhar, tornem para a palavra. O pastor não é aquele que vai te controlar na coleira, não. É você quem vai controlar os seus pensamentos, não é o pastor. Agora, se você negligencia o congregar e a comida está sendo ministrada aqui, você está roubando de você mesmo o seu avanço. E sabe o que vai acontecer?
fortalezas, sofismas, enganos do diabo e altivez começa a roubar nossa consciência da palavra de Deus. Por isso que pessoas se desviam, porque o pensamento não está cativo. Qualquer um que chega, qualquer espírito enganador que se levanta, encontra guarida. Meu querido, vigie os seus pensamentos, como um fazendeiro vigia para que pássaros não façam ninhos. Você tem que proteger seus pensamentos para que o diabo não venha com sementes malignas. Pelo contrário, nós devemos ser abertos e estarmos bem conscientes quando o Espírito está se movendo pela palavra ministrada, sua meditação, no momento de oração, em que Deus quer transmitir pensamentos divinos que vão nos ajudar para ficarmos cada dia mais livres. Eu já fiz um rema. Mas se você não tem continuamente se exposto à palavra de Deus, é possível ter fortaleza. E Deus está dizendo, eu quero que todas essas coisas sejam destruídas e que você experimente a minha vontade. Como foi com Jericó? O primeiro dia deram a volta na cidade, nada aconteceu. Mas eu tenho ouvido a palavra, nada tem acontecido. O segundo dia deram a volta na cidade, o terceiro, o sétimo dia. Aquela fortaleza caiu, porque as armas não eram carnais, eram poderosas em Deus. Agora imagine isso na sua mente. Coisas que você sabe que tem que vencer. O Senhor está dizendo, persevera na palavra. Porque de repente, aquilo que antes era um impedimento na tua mente, você venceu. Eu tinha tanta dificuldade em perdoar. Chega um dia que você se encharcou tanto da palavra que você nem percebeu, mas aquela fortaleza ruiu. Aí antes o que era dificuldade, você vai dizer para as pessoas, ei, perdoar é fácil. Olhe para alguém perto de você e diga assim, Deus está nos dando chaves para conquistarmos a nossa mente e dominarmos sobre ela. Olha como Paulo diz, 1 Coríntios 9, 27. Eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Ou seja, o homem interior dele exercia controle sobre o corpo. Só que nesse texto que nós estamos lendo, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, olha para mim, é o homem interior controlando o mundo dos pensamentos. Se você controla os seus pensamentos, você vai dominar sobre suas confissões. A Bíblia diz que o perfeito varão é aquele que sabe dominar todo o corpo, controlar a si mesmo e controlar a sua vida mediante as palavras, como o leme de um navio que conduz o rumo daquele navio. Se você aprender a levar cativo os seus pensamentos, deixa eu te dizer, você vai entrar num tempo onde você vai levar a sua vida para o destino que você percebe em Deus que Ele tem para você. Não deve mais haver entre nós pessoas com problemas emocionais, mas existe. Com problemas de aceitação, ou com problemas de orgulho, mas existe. Sabe por quê? A mente ainda não foi conquistada.
Mas sabe, irmãos, quando nós nos submetemos a essa palavra, diga comigo, eu preciso levar cativo o meu pensamento à obediência de Cristo. Quando nós dominamos sobre os nossos pensamentos, nós vamos entrar naquele estágio de maturidade e vamos refletir a glória do Senhor. É tremendo a redenção de Deus sobre nossas vidas. Só mais 2 minutos. Ele nos salva espírito, alma e corpo. Sabemos que Deus é poderoso para, se tiver um aleijado, a perna dele ficar curada. Até mesmo crescer um membro de um corpo. É ou não é poderoso? Mas às vezes a maior necessidade, eu sei que existem essas necessidades físicas, mas existem também necessidades na alma. Tem gente que não é aleijada no corpo, mas é aleijada na alma. É um problemático. Mas quando trazemos a nossa mente cativa à obediência de Cristo, vamos deixar de ser problemáticos. Porque essa palavra tem um poder de vencer deformidades que não são físicas. São aqui nos pensamentos. Aleijos. 20 anos de crente. Ainda tem dificuldade em obedecer. 30 anos de evangelho. Sabe pregar todas as pregações. A palavra só não alcançou a própria mente daquela pessoa. Sabe, Paulo disse em Colossenses que agora ele ia sofrer pelo corpo de Cristo para apresentá-lo perfeito. Ele entendia que mediante a palavra, a exposição, as armas poderosas em Deus, pessoas poderiam sair de deformidades, vencer fortalezas, sofismas e altivez, e entrarem num estágio de vida tão equilibrado, que quando olhamos para aquelas pessoas, só íamos constatar obediência e submissão à vontade de Deus. Olhe para alguém perto de você e diga assim: da conquista da nossa mente e do mundo dos nossos pensamentos, vai crescer a nossa obediência e submissão. Meu último incentivo, vou orar. Há livros que eu olho nas minhas prateleiras que eu já li 8, 10, 15 vezes. E de vez em quando olho para eles e digo, preciso ler de novo. Seja incansável para se expor a princípios, verdades, temas, coisas que você fugia. Ah, eu não quero nisso não, porque isso aqui é onde está meu problema. Você tem que enfrentar agora. Tem uns que o problema deles, sabe o que é? O mover do Espírito. Eu gosto da palavra pregada, mas essa coisa de mover do Espírito, eu sou assim. Começa a ler. Não é porque existe o erro ou os exageros que não existe o genuíno. Qual é a tua área de dificuldade? Se fortalece no que a Bíblia diz sobre essa área. E essas fortalezas, sofismas e altivez dentro de você vão ser vencidos. Seja um guardião da sua mente, dos seus pensamentos. Baixa a tua cabeça. Pai, nós te damos graças. Eu declaro sobre o teu povo graça. Para identificarmos no que precisamos, Senhor, mergulhar na tua palavra. Que não fujamos das nossas fraquezas. Pelo contrário, Pai,
Em Ti nos levantaremos para conquistar e nos tornarmos melhores. E daí, Senhor, vamos nos levantar em um novo nível de obediência e de submissão à Tua palavra, em nome de Jesus. Diga comigo, recebi um novo coração que obedece ao Pai. Amém?